Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor em Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Mateus 2 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe o partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Por divina advertência, prevenindo em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que alegria e que privilégio estarmos reunidos neste lugar, nesta manhã, na Tua presença, para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz. Nós sabemos que
É a Tua palavra que muda as nossas vidas, é a Tua palavra que transforma as nossas vidas, Pai. E nesta manhã nós oramos, pedimos que o Senhor venha e faça aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, em nossos corações. Sabemos que existem áreas das nossas vidas que precisam ser mudadas, transformadas, moldadas. E nós abrimos os nossos corações para o Senhor nesta manhã. Vem e faça aquilo que precisa ser feito nas nossas vidas, Pai. Nós não queremos sair deste lugar da mesma forma que nós entramos. Usa a minha vida também como boca, como profeta do Senhor neste lugar, Pai. Que não seja os meus pensamentos, que não seja a minha voz, mas que seja o Senhor através da minha vida, para que cada coração seja alcançado e tocado neste lugar, nesta manhã. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos aplaudir a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Dezembro, Jesus, nascimento de Jesus. Nós temos falado a respeito de Jesus. E hoje é a quinta mensagem que eu prego sobre Jesus. A primeira que eu preguei, eu dei o título de O Motivo, né? E a gente falou um pouquinho sobre o porquê de Jesus ter nascido, né? Jesus nasceu para morrer, ele nasceu para se entregar, né? Ele morreu, mas ele ressuscitou, e através da morte e ressurreição de Jesus, nós recebemos muitas coisas, né? A redenção, a salvação, ele foi o substituto no meu lugar e no seu lugar, né? Nós que precisaríamos pagar um preço pelos nossos pecados, ele veio e ele pagou por mim e por você. Segunda mensagem eu falei sobre a verdade, né? O título que eu dei foi A Verdade, que ele é a verdade. Jesus foi de verdade, né? Os discípulos testemunharam, olha, nós vimos, nós pegamos, né? Ele não era de mentira, ele não foi uma história, ele não foi um conto, não. Jesus, ele realmente veio, ele andou entre nós, ele esteve em nosso meio, nós o vimos, nós o tocamos, né? A terceira mensagem que eu preguei foi o exemplo que Jesus, ele era Deus, mas ele era homem também. Ele andou como eu e como você aqui nesta terra, e em tudo ele nos deu exemplo, né? Se a gente pode olhar para a vida de alguém, nós devemos olhar para a vida de Jesus. Ele deve ser o nosso exemplo em tudo, né? Ele foi tentado, mas ele não cedeu às tentações. Ele sofreu, pessoas o maltrataram, mas ele não respondeu da mesma forma, ele não pagou com a mesma moeda, né? Jesus, ele é o nosso maior exemplo de como nós devemos viver a nossa vida aqui na terra, né? Eu coloquei, e aí a mensagem que eu preguei na terça-feira foi a esperança. E hoje eu gostaria de falar sobre o presente. Jesus, ele é o nosso presente. O fato de Jesus ter nascido, na verdade, foi um grande presente. E foi um presente não apenas para um grupo de pessoas, foi um presente não apenas para uma classe social, foi um presente não apenas para uma raça, mas foi um presente para toda a humanidade, para todos aqueles que desejam, na verdade, aceitar esse presente, aqueles que desejam ter um encontro com Jesus. Jesus veio para todas as pessoas, nem todas recebem Jesus, nem todas reconhecem Ele como o Senhor de suas vidas, mas Ele veio para morrer, para se entregar, para que então toda a humanidade, todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de se relacionarem com Deus, relacionamento que havia sido rompido, quebrado por causa do pecado. Então Jesus vem religar, Jesus vem fazer essa ponte, Jesus vem nos dar mais uma vez a oportunidade e a chance de nos relacionarmos com o Pai. E aqui o capítulo 2 de Mateus que nós lemos vai contar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus, né? Jesus nasceu e algumas pessoas ali ficam sabendo do nascimento de Jesus, né? Algumas pessoas têm experiência ali com o nascimento de Jesus, ficam sabendo, né? A gente viu que tem os magos ali, que eles estão olhando para a estrela e percebem que Jesus nasceu, e eles começam a seguir a estrela. Eles vão até Jerusalém, e lá em Jerusalém eles encontram escribas, eles encontram sacerdotes,
e para perguntar algumas coisas. Olha, onde é que nasceu? Vocês sabem onde é que está Jesus, né? E a gente também vê aqui na história Herodes, que na verdade era o rei naquela época ali em Jerusalém. Então a gente vai encontrar algumas pessoas que ficam sabendo, que estão sabendo da história, que estão sabendo do nascimento de Jesus, estão sabendo o que estava acontecendo, o que havia acontecido, né? Só que o mais interessante, e na verdade é o que eu quero falar com vocês nessa manhã, é que nem todos tiveram a mesma reação diante do nascimento de Jesus, nem todos aceitaram da mesma forma, nem todos tiveram a mesma experiência através do nascimento de Jesus. E na verdade é exatamente o que acontece nos dias de hoje. Jesus nasceu, ele veio e ele veio para todos, mas nem todos têm a mesma experiência com ele. Por exemplo, falando um pouquinho de Herodes, só para a gente entender um pouquinho, Herodes, ele era o rei de Jerusalém no tempo em que Jesus nasceu. Ele foi o rei mais ou menos de Jerusalém de 37 antes de Cristo, até um pouquinho depois de Jesus ter nascido, que ele morre um pouquinho depois de Jesus ter nascido. E ele, a princípio, ele foi um bom rei no sentido administrativo, ele era ele era um rei extremamente capacitado para a função de rei. Ele foi um rei que fez muitas obras, ele foi um rei que expandiu o reino terrestre, né? Ele fez muitas coisas. Por exemplo, eu até coloquei algumas aqui. A cidade de Cesareia, ele construiu o porto, Fortaleza de Antônia, Fortaleza de Massada, enfim, ele fez muitas obras. Quando você vai ler a história de Herodes, você vai ver que ele fez muitas coisas. Ele foi um homem poderoso, ele foi um homem grande, ele foi um homem que as pessoas o admiravam como rei. Ele era importante, ele era respeitado, né? Só que este rei aqui, que ele era grande, ele era poderoso, ele tinha um grande medo. A história conta que ele tinha um grande medo, e o medo deste rei aqui era justamente de perder o seu trono. O que ele mais temia era que alguém roubasse o seu trono, e por conta deste medo que ele tinha, ele acabou se tornando um rei extremamente cruel, porque ele pensava que todas as pessoas que estavam à sua volta queriam roubar ou tomar o seu trono e tirar ele do lugar. Então ele foi um rei extremamente cruel, porque ele começou a matar pessoas próximas dele. Por exemplo, a história conta que ele se casou, ele teve 9 mulheres, mas uma de suas mulheres, chamada Mariana, ele matou a sua própria esposa, ele matou os 2 de seus filhos, e ele matou sua própria esposa porque a história conta que César Augusto, quando chama ele para ter uma conversa, justamente por causa dessas coisas, dessa crueldade que ele estava ouvindo falar do rei, ele pensa o seguinte: bom, eu preciso ir lá falar com César Augusto, mas eu vou deixar a minha esposa aqui, com certeza ela vai tramar contra mim, quando eu voltar eles vão estar aqui já tudo combinado, e eu vou perder o meu lugar, eu vou perder o meu trono. Pensando assim, ele fala assim: então eu vou matar ela, porque aí eu resolvo o problema. Ele mata ela, ele matou os filhos. Por exemplo, o cunhado dele, que era irmão da esposa, ele mata também, porque ele foi, na verdade, o cunhado foi o sacerdote, um menino novo de 17 anos, ele havia o colocado como sacerdote ali, mas o menino começou a crescer, o menino começou a fazer o papel muito bem, cumpriu o papel muito bem, as pessoas começaram a admirar o garoto, e aí ele fala: bom, esse garoto aí está crescendo muito, vai que esse menino se levanta e quer tomar também o meu lugar. Então ele mata o menino, ele mata a sogra. Ele foi um rei extremamente cruel, e na verdade eu estou falando isto aqui porque só para a gente entender, na verdade, o porquê que quando Herodes ele ouve a notícia de que Jesus havia nascido, ele fica tão alarmado, porque a princípio não era para ele ficar tão alarmado com a notícia de que um bebê havia nascido. O bebê nasceu, aí. Mas no versículo 3 diz o seguinte: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém.
Herodes agora fica alarmado, porque anunciaram e falaram: olha, o rei dos judeus nasceu. Mas como assim o rei dos judeus nasceu? Eu sou o rei dos judeus. Como é que estão dizendo que o rei dos judeus nasceu? Ele fica alarmado, ele fica preocupado, levanta as anteninhas dele e fala: não é possível, eu preciso fazer alguma coisa. Então ele vai buscar informações, ele convoca então os principais sacerdotes, é o que diz, os escribas, aqueles que conheciam das escrituras, sabiam da palavra, das profecias. Ele vai atrás deles para saber o que é que as profecias diziam a respeito de Jesus, a respeito do Messias, para saber se era isso mesmo, se esse menino que havia nascido, se a história dizia isso, se a Bíblia dizia isso, se as profecias diziam isso mesmo. Ele está preocupado. E aí ele começa a fazer planos. Ele chama então, quando os magos vão ali na presença dele, na presença dos escribas e dos fariseus, ele diz o seguinte: olha, vocês vão lá encontrar o rei dos judeus, e aí vocês vão adorá-lo lá, mas faz o seguinte, vocês vão voltar, e vocês vão trazer para mim notícias, de onde ele está, qual a idade dele, tudo certinho, eu quero toda a notícia, porque eu quero ir lá para adorá-lo também. Ele mente, ele engana. É claro que ele não iria falar que o desejo do coração dele era matar aquele neném. Ele diz: não, eu quero ir também adorá-lo. Mas na verdade ele queria era matar o bebê. Tanto que a gente vê isso um pouco mais à frente, quando os magos não voltam, não retornam para Jerusalém, e o rei Herodes se sente extremamente enganado pelos magos. Ele fica irado com aquela situação, e aí o que é que ele faz? Ele faz um decreto, ele manda matar todos os bebês de Jerusalém arredores. Aqui ele mostra na verdade o seu coração, aqui na verdade ele mostra o que ele já desejava antes. Ele estava mentindo, ele estava enganando. O desejo do coração dele era matar daquele menino, por causa do medo que ele tinha de perder o lugar, a posição, o trono. Ele queria tirar a vida de Jesus. Agora, o que me chama a atenção aqui, sabe o que é? É que na verdade, desde o nascimento de Jesus, olha só, isso aqui foi quando um bebezinho chegou, um bebezinho que não consegue fazer mal a ninguém, um bebezinho que não consegue fazer nada com ninguém. Jesus, ele foi um bebê mesmo, a mãe precisou cuidar, pegar, se deixasse ali ele morria, se ninguém cuidasse ele morria de fome, foi um bebê. Agora, desde quando Jesus era bebê, Jesus já foi rejeitado. Jesus já na verdade causou incômodo em algumas pessoas, e na verdade até hoje Jesus incomoda algumas pessoas. O evangelho incomoda algumas pessoas, e você sabe por que o evangelho incomoda algumas pessoas? Porque na verdade a verdade incomoda algumas pessoas, porque não existe comunhão entre luz e trevas, não existe comunhão entre a verdade e a mentira. Aqueles que não desejam andar na verdade, eles ficam incomodados. Aqueles que não desejam viver uma vida de integridade, aqueles que não desejam andar nos princípios da palavra, eles ficam incomodados com a verdade. É claro, Jesus, desde o seu nascimento, incomoda as pessoas. A gente, depois de 2000 anos, as pessoas ainda estão incomodadas com Jesus. A gente não vê ninguém incomodado com Herodes hoje. A gente não vê a escola de samba saindo e pendurando Herodes na cruz e tirando sarro de Herodes e fazendo chacota com Herodes, mas de Jesus a gente vê, porque Jesus incomoda, porque Jesus, as verdades da palavra incomodam as pessoas, não existe comunhão. Então aqueles que estão nas trevas, aqueles que não têm o desejo de andar na luz, eles ficam enfurecidos, eles não gostam da verdade. E a gente vê isso desde o princípio, a gente vê isso desde o começo. Herodes, ele vê o menino, nasceu, e ele já fica, ele quer destruir, ele quer tirar, porque não existe comunhão. Mas Jesus nasceu como um bebezinho, e estava lá o pai e a mãe cuidando dele. E Jesus, como nós sabemos, ele nasceu, eu falei já isso, e todos nós sabemos dessa história, Jesus nasceu em um lugar simples e foi colocado lá
numa manjedoura muito simples, porque não tinha lugar para Jesus ficar. Os pais de Jesus procuraram lá nos hotéis, nas pousadas, e não tinha vaga em lugar nenhum. E Jesus, eles acharam um local lá, e aí não tinha um quarto, não tinha uma cama para Jesus, e o único local que tinha era uma manjedoura, que é o local onde os animais comiam ali. Aí enrolaram Jesus num pano e colocaram ele dentro de uma manjedoura. E eu fico pensando o seguinte: você já parou para pensar que o Salvador do mundo foi colocado em uma manjedoura? Imagina se batessem na tua porta um casal com um bebezinho no colo e falasse, olha, ou então se você tivesse um hotel e batessem lá na porta do teu hotel um casal com um bebezinho dizendo, olha, você tem uma vaga? Não, agora é Réveillon, está tudo lotado, não tenho, está cheio aqui, não tenho uma vaga, não dá. Bom, eu tenho ali, ali atrás ficam os animais, eu tenho um espacinho para você. Imagina só se você não soubesse que aquele ali que estava ali era o Salvador do mundo, aquele que veio para salvar toda a humanidade do pecado. Como é que você reagiria? Será que você não doaria a sua própria cama para ele dormir? Eu ia dormir na casa do cachorro e colocava ele para dormir na minha cama. Pô, Jesus fica lá na minha cama, leva o menino lá, eu fico lá no quintal, fico lá fora, fico uns 3 dias dormindo no chão lá, está tudo certo. Mas sabe o que eu penso? É que exatamente aquilo que fizeram com Jesus quando Jesus nasceu, é exatamente o que muitas vezes a gente olha isso aqui e a gente pensa, puxa, que absurdo, o Salvador do mundo, aquele que veio para nos libertar, nos redimir, nos livrar dos nossos pecados, como é que pode as pessoas terem feito isso com ele? Mas sabe qual é a verdade? É que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Quando a gente está falando de manjedoura, a gente está falando, sabe do que? Do lugar mais simples, do último lugar, do menos importante. E quantas vezes é exatamente o que nós fazemos com Jesus nas nossas vidas? Jesus está lá no lugar menos importante, a gente coloca ele no lugar menos importante da nossa vida, a gente coloca no lugar que menos tem valor das nossas vidas, a gente coloca, não tem espaço, está cheio. Jesus, o meu dia está cheio, são tantos compromissos, a minha vida é tão corrida que eu não consigo. Então o que sobra para Jesus é só um pouquinho, o que sobra para Jesus é só um restinho, é só a manjedoura, é só 2 minutinhos do meu dia. Quando eu chego à noite lá na minha casa, é porque, Gui, eu sou muito atarefado, o trabalho requer muito de mim. Aí eu chego na minha casa 10 horas da noite, estou cansado, e aí eu vou agradecer a Deus pelo meu dia. Eu olho, eu digo, Pai, muito obrigado. Ai, acho que eu estava orando. Mas a gente lê uma história dessa e pensa, como é que pessoas fizeram isso com Jesus? E nós fazemos a mesma coisa com Jesus. Nós colocamos Jesus de lado nas nossas vidas. A gente deixa Jesus por último muitas vezes. Tudo é mais importante que Jesus. A casa está cheia, o hotel está cheio, está movimentado, são muitos compromissos, a agenda está cheia, não temos tempo, a vida está tão corrida, os afazeres, as tarefas, é muita coisa, sabe? E a vida é assim. E aí Jesus é colocado lá na manjedoura, aquele que se entregou, aquele que morreu por mim e por você, que fez tudo por nós, está lá em último lugar nas nossas vidas. O texto que nós lemos vai falar também dos magos. Os magos, essa palavra magos aqui é usada eram astrólogos, na verdade. Astron, estrelas, logos, palavra, estudo, eles estudavam as estrelas. Estes magos aqui, na verdade, eles estavam seguindo uma estrela, por isso que eles chegaram até Jesus. E olha só que coisa, o texto nos conta que eles saíram do Oriente e fizeram uma longa viagem até Jerusalém, seguindo uma estrela, porque talvez eles tinham ouvido falar em algum momento, alguma profecia de que o menino Jesus nasceria, de que ele seria uma estrela, e aí eles estão
seguindo aquela estrela é diferente de todas as outras estrelas. Eles fazem uma longa viagem e acompanham aquela estrela. E para onde que a gente vai? Onde é que a gente vai buscar informação? Bom, vamos para Jerusalém, porque Jerusalém é a igreja, Jerusalém é onde estão os pastores, Jerusalém é onde está o pessoal que conhece das profecias. A gente vai lá conversar com os sacerdotes, com os escribas, com esse pessoal aí, é para lá que a gente vai. E na verdade foi exatamente o que eles fizeram. Agora isso aqui me chama muito a atenção, sabe por quê? Porque quando a gente está falando desses magos aqui, a gente está falando de gentil, a gente está falando de gente que não é crente, a gente está falando de gente que não vinha na igreja, a gente não está falando de Jerusalém, de gente que ia no templo, de gente que lia a Torá, de gente que sabia das leis de Moisés. Não, a gente está falando de gente que não tinha entendimento. O pouquinho que eles sabiam um pouquinho, talvez ouviram falar a respeito de uma profecia, alguém falou e comentou, mas o pouquinho que eles sabiam fez com que eles saíssem do lugar onde eles estavam, o Oriente, muito longe, fizessem viagem. E nesse tempo aqui que eles estão vivendo, não é como nos dias de hoje, que você entra no seu carro e você pega e você faz uma viagem. Não, as viagens eram longas, eram difíceis, eram em cima de animais, passavam por desertos, não era fácil, viajavam dias, às vezes um mês para chegarem no lugar onde se desejava chegar. Então olha só, estes homens aqui que não eram os da igreja, eles não eram os conhecedores das escrituras, eles fazem uma longa viagem e vão até Jerusalém, e quando chegam em Jerusalém, eles vão procurar quem é que conhece bem das escrituras, para a gente saber se é isso mesmo. E aí o texto nos diz que eles se encontram com quem? Com os sacerdotes e com os escribas. Quem são estes homens? Sacerdote é aquele que é um intermediário entre Deus e o homem. Sacerdote é aquele que oferecia sacrifício no templo para que os pecados do povo fossem perdoados. Trabalhava no templo. Os escribas eram os professores de teologia, eram os estudiosos, sabiam tudo. Então esses caras aqui vão lá falar com quem entende. Deixa eu ver se é isso mesmo. Onde é que está o menino Jesus? Tem profecia? E aí os sacerdotes e escribas atestam e dizem, é isso mesmo. Olha, tem palavras que dizem que ele nasceria aqui em Belém, em tal lugar, ao lado aqui de Jerusalém, e Belém ao lado de Jerusalém. E eles pensaram, puxa, nós estamos próximos, maravilhoso, é isso mesmo. E aqueles homens, os magos, eles seguem viagem para se encontrarem com Jesus. Mas sabe o que me chama mais atenção? É que eles seguiram viagem, mas os escribas e os fariseus não fizeram nada. Não seguiram viagem, não saíram do lugar, ficaram ali em Jerusalém, no lugar onde eles estavam. Olha que coisa, o Messias nasceu. Os conhecedores da palavra, aqueles que conheciam das profecias, aqueles que sabiam, não, o rei dos judeus vai vir. Eles esperavam pelo Messias, eles esperavam pelo rei dos judeus, eles esperavam, porque na verdade eles estavam lá ansiosos. Agora eles sabem, olha, realmente vai vir, vai nascer em Belém, porque tem palavras, a palavra vai se cumprir. E aí então aqueles homens, os magos, chegam ali e falam, olha, onde é que vai ser? Conte-nos, nós estamos seguindo essa estrela. E eles contam e dizem, aqui em Belém, é ao lado aqui de Jerusalém. E eles seguem em viagem para se encontrar com Jesus. Mas os fariseus e escribas não, eles ficam ali. Agora sabe o que isso me ensina e fala comigo? É exatamente assim, muitas vezes, infelizmente, nos dias de hoje. Sabe o que acontece? Muitas vezes aqueles que mais conhecem, muitas vezes os mais velhos de igreja, muitas vezes aqueles que têm mais conhecimento até da palavra, muitas vezes são aqueles que são mais frios, são aqueles que não fazem nada, são aqueles que não saem do lugar. Eles sabiam das profecias, mas o monte que eles sabiam, a revelação que eles tinham, não fez com que eles saíssem do lugar que eles estavam para se encontrarem com Jesus. Agora aqueles gentios, aqueles homens que não tinham revelação da mesma forma que aqueles outros homens, sacerdotes e escribas tinham, eles não tinham o mesmo entendimento, eles sabiam muito pouco, mas o pouco
pouco que eles sabiam foi o suficiente para que eles movessem, para que eles andassem. Por quê? Porque uma sede, uma paixão no coração deles. Olha, eu não entendo muito bem, eu não sei direito, não sei onde é que fica, não sei se a profecia dizia isso mesmo, mas conte-nos, porque nós queremos ir lá encontrá-lo, nós queremos ir lá adorá-lo. E muitas vezes é exatamente assim na igreja, infelizmente. Sabe por quê? Porque conhecer a palavra, ter revelação da palavra não é suficiente. Eu posso conhecer a palavra e a palavra ficar aqui e não descer para o meu coração. Eu posso saber versículos, eu posso saber de profecias, eu posso saber das promessas de Deus, e tudo isso não causar nada na minha vida. Foi exatamente o que aconteceu com aqueles homens. Eles sabiam de muitas coisas, mas tudo que eles sabiam não causou nada na vida deles. Eles continuaram ali em Jerusalém, mesmo sabendo que o Messias iria estar ali ao lado deles. Mas aqueles com pouquinho que tinham, eles decidem. Por quê? Porque aquilo desceu ao coração. Olha, talvez eles estavam ali no caminho, seguindo aquela estrela, talvez mesmo sem saber direito, mas algo queimava no coração deles. Olha, eu não sei o que é que a gente está vendo direito, mas eu não sei, algo está nos levando. A gente quer encontrar o Salvador, a gente vai adorá-lo quando nós chegarmos lá. E na verdade, eu penso que muitas vezes é exatamente assim que acontece. Pode reparar, quando, por exemplo, chega uma pessoa nova na igreja, pessoa que acaba de se converter, é nítido, é perceptível. Por quê? Porque a pessoa veio de uma vida quebrada, a pessoa veio de uma vida desgraçada, a pessoa veio, não tinha paz, não tinha alegria, buscava em tantos lugares, não conseguia, não dormia à noite. Aí de repente ela tem um encontro com Deus, e aí Deus enche o coração dela com uma paz que ela não consegue imaginar, uma alegria, e ela vem para um lugar como esse, e ela fica feliz da vida. Você vê ela está feliz, ela canta feliz, ela não tem às vezes nem entendimento. Você fala, e o diabo vai destruir a sua vida, ela dá amém na hora errada, mas ela tem sede, dá glória a Deus até na hora errada. Você fala um negócio, dá glória a Deus, não era agora não. Não foi nessa hora, espera um pouco. Conhece pouco, mas tem uma grande sede, e muitas vezes aquele que está 10 anos na igreja, vem para a igreja, e entra aqui, e está assim, ó. Nossa, hein? O som está alto hoje, está meio escuro, hein? Ó, era melhor quando era um pouco mais claro, viu? Pastor, lá fora está meio bagunçado, hein? Pode ver, é assim, o tempo às vezes vai fazendo isso com as pessoas. Então a gente tem esses caras aqui que na verdade eram aqueles que eram para dizer, puxa, está acontecendo, vamos lá ver. Sabiam muito, mas tudo aquilo que eles sabiam não fez com que eles movessem os pés para irem lá se encontrar com o Salvador do mundo. Agora, aqueles que conheciam tão pouquinho, foram lá e se encontraram com Jesus. Não é o tanto que você sabe, não é a revelação que você, olha, eu tenho uma grande revelação, não é o tanto, mas é a sede que você tem de se encontrar com Jesus. Agora, esses homens, os magos, eles vão lá e eles se encontram com Jesus, eles pegam ali a orientação com os sacerdotes e os escribas, eles seguem viagem, eles continuam porque eles estão numa busca, eles passaram tempos difíceis, viajaram, enfrentaram muita coisa, mas eles continuam, eles seguem viagem, eles vão lá, e aí de repente a estrela para em cima de um lugar e eles sabem que Jesus está ali. Uau, Jesus está ali. E aí olha o que diz no versículo 10: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Aqueles homens estão ali seguindo aquela estrela, a estrela parou em cima de um lugar, e eles entendem, Jesus está aí.
E aí o texto diz que um intenso júbilo, uma alegria que não cabia dentro do peito, do coração deles, toma conta deles, eles se alegram ali naquele lugar, e não se alegram porque a estrela era bonita, não se alegram porque, vamos conhecer José, vamos conhecer Maria, não, eles se alegram porque eles sabiam que o Salvador do mundo estava ali dentro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso aqui, eu sempre falo isso e é verdade aqui, Jesus, na verdade a alegria verdadeira, a alegria completa das nossas vidas nós encontramos no Salvador, nós encontramos em Jesus. Eles chegam ali, eles estão procurando, eles estão viajando, eles estão ali naquela busca. Quando eles chegam, quando eles percebem, está aqui, então uma alegria invade o coração daqueles homens, e é assim na minha vida e na sua vida também. Andar com Deus é assim, Jesus nas nossas vidas é assim, é uma alegria que a gente não tem como explicar. A gente pode tentar conquistar, a gente pode tentar fazer de tudo nessa vida, mas a alegria verdadeira nós só encontramos nele, e não tem explicação. Está no meio da pandemia, está lá dentro feliz, porque a nossa alegria está nele, ele nos dá alegria. Aí aqueles homens chegam ali, estão felizes, e aí eles vão entrar lá na casa e eles têm algumas atitudes, e o texto vai dizer o seguinte, olha no versículo 11, entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Então agora, aqueles homens, sem muito entendimento, sem muito saber, não eram os religiosos, os cristãos da época, mas eles chegam ali, quando eles se deparam, quando eles veem o menino, eles não conseguem fazer uma outra coisa a não ser se prostrarem e adorá-lo. Eles adoram Jesus, um bebê. Eles chegam ali, e o que eles veem, o que eles experimentam ali naquele momento é tão maravilhoso que eles se prostram e eles adoram. É por isso que até a Leia estava falando, olha, o que a gente vem fazendo num lugar como esse? Muitas vezes a gente vai até Deus, a gente vai à presença de Deus, a gente vem em um lugar como este, muitas vezes a gente, e não é que isso seja errado, mas muitas vezes a gente só pede, a gente não tem um coração adorador, a gente não vem em um lugar como este para adorar a Deus, para rasgar os nossos corações, para dizer o quanto nós o amamos, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso, o quanto nós amamos estar na presença dEle, o quanto nós somos gratos por tudo que Ele fez e faz nas nossas vidas. Muitas vezes a gente pede, mas aqueles homens, eles chegam ali e eles não veem o bebê, eles não fazem um pedido a Maria e a José, eles não dizem, olha, que esse bebê nos abençoe, que esse bebê abençoe a minha família, a nossa casa e a nossa geração. Não, eles se prostram e eles adoram Jesus. E aí, no versículo 11 ainda diz assim, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então eles adoram e eles entregam presentes. Esses presentes podem ter significado, sim. Ouro, eles poderiam estar dizendo, olha, nós reconhecemos que este bebê, ele é um bebê, mas ele é rei. Eles poderiam estar dizendo com incenso, por exemplo, porque o incenso era usado para quê? Se usava em sacrifício, acendia o incenso, eles poderiam estar dizendo, olha, para esse bebê nós podemos oferecer incenso, a gente pode acender incenso, porque nós entendemos o quê? Ele é um bebê, mas ele é filho de Deus, ele é Deus, se ele é filho de Deus e ele é Deus, ele é digno de ser adorado, nós podemos então adorá-lo, a gente pode então oferecer sacrifício sim para ele. Mirra era usado era um perfume usado para, quando as pessoas morriam e iam embalsamar, eles usavam também. Eles, através desse presente, eles podiam também estar ali dizendo, olha, nós entendemos que esse bebê aqui, ele não é um bebê comum, ele é rei, ele é o filho de Deus, e ele veio para se entregar, para morrer por toda a humanidade. Esses homens, eles estão ali, eles entregam alguns presentes ali para José e para Maria. O que é que você tem entregado para Jesus? Às vezes a gente não entrega nada,
Qual foi a última vez que você levantou e você, por exemplo, não tinha que ir para o seu serviço, ao seu trabalho, você tirou um dia de folga e você levantou e falou assim: hoje, Deus, esse dia é teu. Guia a minha vida, hoje me leva para onde o Senhor quiser, usa a minha vida da maneira que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me falar comigo, me levar ali na esquina da padaria, pagar um café para alguém, me dar uma palavra para eu compartilhar com alguém. Quando fizemos isso, quando fazemos isso, às vezes não entregamos, às vezes não fazemos. A gente faz tudo para nós, a gente corre atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. A vida é tão corrida, são tantas coisas, e nos esquecemos, né, de Jesus, nos esquecemos de adorarmos a Ele, nos esquecemos de oferecermos aquilo que nós podemos, e nos esquecemos que, na verdade, tudo que nós temos veio dEle, né? Se Ele não tivesse nos dado o ar para respirarmos, nós estaríamos mortos. Nós nos esquecemos, se Ele não tivesse nos dado inteligência, sabedoria, nem o nosso trabalho a gente não tinha. Aí aqueles homens têm um encontro com Jesus, adoram a Jesus, entregam presentes para Jesus. E depois daquele encontro com Jesus, a vida daqueles homens não seria mais a mesma. Eles se encontram com Jesus e aí, depois desse encontro, no versículo 12 diz assim: sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então aqueles homens estão ali, eles se encontram com Jesus, com José, com Maria, e aí estão dormindo porque sonharam, e Deus fala com eles por meio de sonhos: olha, vocês não vão voltar pelo mesmo caminho e não vão se encontrar com Herodes. Olha só que coisa, a gente está falando, gente, a gente não está falando do sacerdote, a gente não está falando do escriba, a gente não está falando de gente da igreja, a gente está falando de gente que não tem entendimento, não tem conhecimento, a gente está falando de gente que está tendo uma experiência sobrenatural com Deus e talvez não estava nem entendendo direito o que estava acontecendo, e Deus fala: olha, você não vai voltar por esse caminho. Agora aqueles homens que se encontram com Jesus, agora já estão tendo experiências sobrenaturais com Deus. Deus agora está dirigindo a vida deles e está dizendo: olha, agora eu vou guiar o passo de vocês, agora vocês não vão mais no mesmo caminho, agora a rota vai ser, agora vocês vão pegar um outro caminho. E aqui existe uma lição poderosa para a minha vida e para a tua vida. Sabe por quê? Deus estava dizendo para eles o seguinte: olha, o caminho de vocês não vai ser o mesmo. E na verdade é exatamente assim que acontece nas nossas vidas. Todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, a rota das nossas vidas muda, os nossos caminhos mudam, a gente não volta mais pelo mesmo caminho, a gente não anda do mesmo jeito, a gente não fala do mesmo jeito, a gente não vive a mesma vida. Agora, se você vive a mesma vida, se você fala do mesmo jeito, se você anda nos mesmos lugares, sabe o que isso quer dizer? Que você ainda não se encontrou com o menino Jesus. Encontrou com Jesus, eles iriam voltar e dar notícia para Herodes: ó, fomos lá, encontramos, bebê nasceu, estava lá bonitinho, adoramos, entregamos presentes, mas agora não são mais os planos deles. Agora Deus está dirigindo a vida daqueles homens. Ei, você não vai mais por aqui, agora você vai por outro caminho, agora a rota vai ser diferente, agora eu vou dirigir e vou guiar os passos de vocês, agora o caminho vai ser outro, porque a palavra vai se cumprir. Herodes vai tentar matar, mas ele não vai conseguir, porque todas as profecias vão se cumprir. O menino veio, nasceu, ele vai morrer sim, mas não vai ser através das mãos de Herodes. Herodes morreu pouquinho tempo depois de Jesus ter nascido. Jesus não morreu, não foi Herodes que matou Jesus. Jesus, depois de muitos anos, ele morreu também. Agora, Herodes, ele morreu e não ressuscitou, até porque o reino de Herodes foi terreno, foi terrestre e passou. E Jesus não, Jesus ele veio, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou, e ele na verdade nos mostrou que, olha, o meu reino não é como o de Herodes e como estes homens aqui, o meu reino é eterno. Aqueles homens, olha a experiência que eles tiveram. Agora, eu falei de todos estes homens aqui, de todas essas pessoas, só para te dizer o seguinte nessa manhã: Jesus, ele nasceu e foi para todos,
Mas nem todos tiveram a mesma experiência com Ele. Nem todos tiveram a mesma experiência com Ele. Nem todos têm a mesma experiência com Ele. Nem todos terão a mesma experiência com Ele. Um ficou com raiva e quis matar. Um não se aproximou. Um que não conhecia tanto foi lá e chegou perto e nunca mais viveu da mesma forma. Então entenda uma coisa: Ele está disponível para mim, o mesmo tanto que Ele está disponível para você. Isso é maravilhoso, porque algumas pessoas pensam que Deus tem filho preferido. Ah, não, Ele gosta mais. Não. Ele morreu por mim, igualzinho Ele morreu para você. Ele morreu por todos nós. Agora, o que vai diferenciar não é se Ele morreu por mim. Ele morreu por todos nós. A diferença está em mim, está em você. O quanto você quer, como você vai se relacionar com Ele. Porque você pode ser como os escribas e os fariseus, que sabe, que conhece, que diz: não, muito bom, hein, legal, e fica em Jerusalém e não faz nada a respeito, e não tem a sua vida transformada. Ou você pode ser como aqueles magos, talvez meio sem entendimento, mas que correm ao encontro de Jesus, que correm sem saber, adora, se prostra, entrega presente, e a vida daqueles homens nunca mais foram as mesmas. Olha só para você ver, Jesus, o menino, ele era um bebê, e era o mesmo para todos, mas nem todos tiveram a mesma experiência. É por isso que dentro de uma igreja a gente vai ver pessoas tendo experiências sobrenaturais, e a gente vai ver pessoas que não têm experiências sobrenaturais. A gente vai ver pessoas vivendo coisas extraordinárias com Deus. A gente vai ver pessoas não vivendo coisas com Deus. A gente vai ver pessoas 20 anos de igreja e a vida nunca mudou. E a gente vai ver gente dentro da igreja com 6 meses de igreja, e a vida da pessoa parece que ela morreu e nasceu uma outra pessoa dentro dela. Porque depende de mim, depende de você, não depende de Deus. Aquilo que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Ele veio, Ele morreu, Ele se entregou, Ele ressuscitou, está disponível para mim e para você. O presente já foi entregue. Agora, o que é que você vai fazer com esse presente? O que é que você vai fazer com isso? Aí é uma escolha sua. Jesus não morreu, não veio, não pagou um preço por uma religião, queridos. Para você ouvir uma palavra que deixa o seu coração um pouco mais tranquilo e, muito bom. Ele veio para que você pudesse mudar de vida. Ele veio para te dar uma nova vida, para escrever uma nova história. O que Ele nos deu não foi apenas uma vida eterna. Isso já seria bom demais. Já estaria, Deus já estava bom demais, vida eterna. Mas Ele é tão bom que não foi só a vida eterna que Ele nos deu. Ele nos deu o céu também enquanto aqui na terra. A gente pode viver o céu aqui na terra também. A gente pode ser feliz aqui na terra. A gente pode viver em paz aqui na terra. Não estou falando que a gente não tem problema não. Tem problema, mas nós temos vitória, porque Ele já venceu por nós. O mundo cai ao nosso redor, mas a paz que excede todo entendimento nunca sai dos nossos corações. A gente perde pessoas que nós amamos e ficamos tristes, mas existe uma alegria dentro dos nossos corações que nunca vai embora. É isso que é loucura para o mundo. Jesus em nós. O presente está disponível. O que é que você vai fazer com o presente que foi entregue? É para mim, é para você também. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.